Fala, Santista. Vamos falar um pouquinho desse jogo sofrível aí, Santos e Brusque. Brusque e Santos, na verdade. Cara, eu assisti esse jogo, eu me sinto um guerreiro por isso. Eu me sinto um cara incrível só por ter visto essa coisa. E com todo respeito ao Brusque, tá? Não é com relação ao Brusque que a gente faz a avaliação, né? Lógico, a gente faz a avaliação com relação ao Santos, aquilo que o Santos se propõe a fazer, né? Pela sua história, tradição. Então, cara, se você assistiu esse jogo, o teu lugar no céu tá garantido. Aliás, se você torce pro Santos, né, com esse Santos desse jeito, né, com a maneira de ser, de se portar, de jogar, de ter a sua estrutura, de levar as coisas, cara, não é fácil, você é um guerreiro. E eu assisti esse jogo, não sei se você assistiu, eu sempre falo aqui entre amigos, de vez em quando eu tô em algum canal de algum colega aí, e eu falo também, cara, que o Santos do Carille é o seguinte, fez o gol, ele vai recuar, acabou o jogo, ele não vai fazer mais nada. E se o Santos virar o primeiro tempo vencendo, pode fazer outra coisa, cara. Pode fazer tua janta, fazer teu café da tarde, é, pode trabalhar, pode dar uma volta, ir no parque caminhar, curtir com a família. No máximo, se você quiser ficar atento, cara, ouça, coloca um fone de ouvido e ouve. Porque não vai acontecer mais nada, cara. O Santos vai dar a bola para o adversário, o Santos não vai jogar, simplesmente. E dito e feito, cara. Fez o primeiro gol, recua, joga ali esperando o erro do adversário. Na verdade, isso é só uma desculpa, né? Porque ele não consegue controlar o jogo. Mas se virar o primeiro tempo ganhando, acabou. Acabou, acabou. Cara, eu recomendo você fazer outra coisa. Eu faço isso. E, geralmente, quando é à noite, teve um jogo aí que foi contra a Ponte Preta. Virou o primeiro tempo vencendo de 2-0. Eu tava aqui deitado, já tava quase dormindo. Assisti o primeiro tempo, cara. Coloquei aqui inclinado, assistindo o celular ainda. Mudei pro celular, saí lá da sala, vim pro celular. Cara, coloquei no celular, deitei. Falei, vou ficar aqui só enquanto eu conseguir sustentar o sono, porque o sono vem, né? O Santos é um ótimo método aí pra você que tem insônia. Você assiste o Santos jogar, você dorme, cara. Então coloquei aqui aquele dia, cara, dormi rapidaço. Eu já durmo rápido mesmo, porque eu sempre faço muita coisa. E se eu não fizer muita coisa, eu vou dar uma caminhada, vou dar uma caminhada, vou dar uma corrida. Então eu já gasto bastante energia. Não é um problema eu dormir, mas o Santos ele melhora isso se eu precisar, né? Se eu precisasse. Então, cara, virou o primeiro tempo vencendo o time do Carille. Cara, vai fazer outra coisa. Você não vai perder nada, o Santos não vai fazer nada. O Santos odeia futebol, né? O Carille odeia futebol. E ele deixa isso bem claro nas ações dele. Vou tentar não esticar muito hoje. Ainda tem outras coisas para fazer aqui. Ainda quero dar mais uma volta. E quero assistir alguns pós-jogo aí também, da galera assistindo o Gold no canal Gold. Pô, graças a Deus que tem a galera lá que a gente ainda consegue dar risada, ainda consegue se sentir representado pela corneta deles e alguns jogadores. A gente dá risada, alivia um pouquinho. Mas assim, o Brusque é um dos piores times que eu vi assim esse ano. Só não é pior que o Santos, né? Por aquilo que tem possibilidade de entregar, né? A gente coloca na balança o que um tem a possibilidade de entregar e o que outro tem. O papelão está sendo feito por esse time aqui. Então o Brusque é um time horrível, assim, horrível, 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 horrível. Hoje os caras têm dificuldade para dominar. Assim, não só os caras do Brusque, né, do Santos também, mas assim, é um time muito horrível, muito fraco, muito, muito mesmo. E por ser tão fraco assim, o Santos não teve tanta dificuldade. Se o Santos jogasse contra um time melhor, mais bem organizado, com certeza o Santos ia ter problema hoje. Porque o Santos é exatamente a mesma coisa, né? Se um cara vai na coletiva e fala que não vai mudar, que avaliação a gente espera fazer depois de qualquer jogo desse time, do time que é comandado por esse cara? A gente vai fazer a mesma avaliação, sempre. O Santos é um time muito fraco. Eu coloquei aqui, até fiz umas anotações. Eu coloquei que o padrão de jogo do Carille
o padrão tático dele é o padrão preguiçoso. Preguiçoso, cara. Eu acho que essa é a melhor maneira de definir o trabalho do Carille. E a maneira mais educada também. É um time preguiçoso, preguiçoso, cara. É um time que dá nos nervos, é horrível. É entristecedor. É um time que odeia futebol. Eu não sei por que ele trabalha no futebol se ele não vai fazer um time jogar, se não vai fazer um time buscar a vitória, vencer, né? Vencer às vezes consegue, mas, pô, o adversário que a gente enfrentou hoje, por exemplo, cara, é um dos piores, assim, que o Santos já enfrentou na história. Então, às vezes, às vezes não. A maior parte a maior parte do tempo não é nem mérito dele, é demérito do adversário. Então, assim, eu falo mais uma vez isso, eu não sei como, por que que ele quer viver de futebol, por que que ele quer fazer parte do futebol. Ah, eu sei que futebol tem os seus estilos, né? A gente tem times muito ofensivos, tem times defensivos, tem. Mas se você assistir a Premier League, por exemplo, você vê times lá que estão na zona de rebaixamento, ou na fase de baixo da tabela, brigando para não cair, que jogam fechado contra Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea. E Liverpool jogando fora de casa, lá em Anfield, né, na casa do Liverpool, é praticamente imbatível. Mas os times de lá, eles sabem jogar, cara. Eles não ficam o tempo inteiro chutando, dando balão pra frente, cara. Eles tocam a bola, criam ali, eles são organizados. Por isso que eu não aceito a galera falar que esse é o estilo dele. Não, esse é o estilo preguiçoso, cara, de quem não sabe o que tá fazendo. Se o estilo dele fosse defensivo, primeiro, ia ter uma defesa muito boa, e segundo, o time ia saber o que fazer com a bola quando tem a bola. O time não sabe. Se você assistir os jogos lá da Premier League, você vai entender bem o que eu tô falando, e isso vai ficar bem claro, assim, na sua cabeça. Os times de lá, eles sabem jogar bola, mesmo se defendendo, sabe? Mesmo tendo um estilo de jogo reativo, porque não dá mesmo para enfrentar City, Liverpool pau a pau, mas eles fazem parecer que dá, porque o estilo de jogo deles é tão organizadinho, é ficar sem a bola, eles não conseguem ter a bola, mas quando tem, toca, se movimenta, aparece e saem de forma minimamente organizada. Então, eu odeio esse estilo de jogo. Eu odeio quem defende o Carille com esse argumento de que é o estilo de jogo dele. Cara, não há defesa para quem faz isso. Eu vou dizer mais uma vez, ele odeia futebol. Eu não sei por que ele trabalha com futebol. Deve ser porque é fácil ganhar dinheiro, porque ele já tá no meio. Péssimo, péssimo. Ele pratica o antijogo, ele não constrói nada. Futebol é construir gols, construir jogadas. Ele não faz nada disso. É triste, cara, triste. Então, assim, o Santos pegou um dos piores times e com certeza o jogo ia ser desgranhento de ruim, né? Feio, horroroso, horrível. E foi, sofrível. Mas ele tinha que fazer alguma coisa, o Santos tinha que mostrar alguma coisa. Eu não esperava que fosse mostrar. E não mostrou nada mesmo. Eu fiz umas anotações aqui para não ficar esticando muito o vídeo. Pô, no primeiro tempo, lá, aos 10 minutos, o Ender fez um golaço. Um golaço mesmo, um chute. Lembra aqueles bons atacantes, né? Não, a gente tá entendendo o que que ele é ainda. Mas aquele atacante que, pô, apareceu a bola, o cara senta o pé, mano, bordoada. Parece um cara das antigas, né? Golaço, a atuação dele foi boa, no geral. Eu vou dar uma nota daqui a pouco, rapidaço. Mas ele domina a bola direitinho, né? Toca direitinho, minimamente ali aceitável. E hoje meteu esse golaço. E a gente tá numa fase tão horrível que até o cara que domina a bola certa a gente tem que ficar elogiando, né? Algo básico. Para um jogador de futebol a gente tem que ficar elogiando. Então, aos 10 minutos ele fez esse golaço. Eu anotei que também, do primeiro tempo, essas anotações. Aos 26 minutos ele mandou uma bola na trave de novo, ainda, então ponto para ele. Ele foi muito bem hoje. Muito bem, talvez seja muito forte. Ele foi bem. Aos 38 minutos eu notei que teve uma defesa do Brasão, que eu fiz um asterisco de que dos 38 aos 41 minutos já foi pressão do Brusque. Ou seja, o Santos achou o gol lá com o Wendel, o Santos não construiu, a bola sobrou para ele, né? Ele pegou de primeira. Depois construiu ali um pouquinho, trabalhou um pouquinho a jogada. Aos 26 minutos ele mandou uma bola na trave. Depois disso, acabou. E olha que de um gol, uns 10 minutos para a bola na trave, aos 26, são 16 minutos de absoluto nada do Santos. Que esse é o Santos do Carille, né?
E por ter um adversário tão fraco, também não foi incomodado. Então, parece que fez um grande jogo. Provavelmente é o que ele vai falar na coletiva. Então, dos 38 aos 41, o Brusque pressionou o Santos já no primeiro tempo. Pressionou assim de incomodar ali, né? O Brasão fez uma defesa. Aos 38 o Brasão fez uma defesa, isso. Então, assim, isso a gente já vê que, porra, cara, é ridículo, né? Ridículo. Ele expõe a gente ao ridículo porque ele é um técnico ridículo de futebol, tá? Ele é um técnico ridículo. Então, essas foram as anotações que eu fiz no primeiro tempo, pra ter uma ideia. Aí eu frisei que ó, o padrão tático do Carille é preguiçoso, preguiçoso, o time se arrasta em campo e você vê isso que é treinado, cara. Não existe a possibilidade de um time treinar a pressão, treinar intenso. Na forma de jogar, não é correr. Porque os caras hoje falam de intensidade como se fosse algo que você vira a chave e vai. Não, cara, tem que se treinar, tem que ser treinado, repetido isso, para fixar bem na cabeça do atleta, para ele, porque no campo ele só vai replicar o que ele treina. E o Santos replica o que treina, a gente vê. Então, não dá pra falar que o Santos não treina aquilo. O Santos treina exatamente aquilo, que é o futebol preguiçoso, arrastado. O antifutebol, na minha visão, nossa, é entristecedor. Eu uso muito essa palavra. Cara, é de chorar de assistir jogar. Por isso que eu, agora que eu tô fazendo o pós-jogo aqui, que eu tô fazendo o canal, fazendo os vídeos pra dar uma extravasada, uma desestressada, eu tô assistindo, mas em condições normais, aquilo que eu falei pra vocês. Primeiro, eu assisti o primeiro tempo, virou ganhando, no segundo tempo eu não ia nem assistir, cara. Porra, assistir esse time se arrastar em campo, os caras ficam milionários em meses e ficam se arrastando. Treina 2 horas por dia. Cara, é piada com a nossa cara, né? Então aqui, coloquei se arrastando em campo, passes errados, muitos passes errados, muitos, muitos. E recua após o gol, como sempre, né? Mais uma vez, estilo de jogo preguiçoso. E por que eu anotei preguiçoso? Porque quando o Santos apertava o adversário, o Brusque, ele recuperava a bola. Mas mais uma vez, por que preguiçoso? Porque faz pouco. Faz uma vez, pega a bola, esquece de fazer isso por mais 10, 15 minutos. Depois faz uma vez, esquece por mais 10 minutos. Então é um time que não faz, não aperta o adversário. Isso não tá na cabeça dos jogadores, porque, claro, eles não treinam isso. Então não tem como do nada virar uma chave e eles passarem a fazer isso no jogo. Eles só vão fazer no jogo o que eles treinam. E eles não treinam isso. Eles não vão fazer isso todo o tempo, ou a maior parte do tempo no jogo. Então, quando tudo dá certo, eles pressionam o adversário uma vez. Pressionou uma vez, acabou, não precisa fazer mais. Isso é o que o Santos treina, eu tenho certeza disso. Porque é o que o Santos replica em jogo. E o Santos não cria, anotei aqui, mas isso não é uma novidade, você sabe também, o Santos não cria nada, o Santos não cria. É loucura, né? Eu não vou ficar entrando nisso, não o vídeo fica longo, mas o Guardiola deu uma entrevista esses dias na ESPN, ele falou lá, dentre muitas coisas, falou que no fim das contas, a gente vai pro estádio, a gente liga a TV para ver futebol, ou seja, para se divertir. Então é isso que ele tem que buscar, é isso que ele busca com os times dele. Se divertir, criar jogadas, pressionar o adversário, entreter quem tá assistindo. O Carille é completo oposto disso. Ele, cara, desgraça a nossa mente com isso que ele faz. O Santos como um todo. Marcelo Teixeira, desde o Marcelo Teixeira, mas o Carille, ele é a cereja do bolo, assim. Ele vai mais fundo nessa coisa de acabar com a nossa vontade de ver o Santos. Mas, mais uma vez, quem trouxe ele tem mais responsabilidade que ele, né? Quem trouxe e quem mantém ele. Segundo tempo foi um completo nada. A primeira anotação que eu fiz foi a substituição do Otero, que entrou no lugar do La Quintana, aos 13 minutos. Mais uma outra anotação aqui. Um jogo sonolento, feio, como sempre. 21 minutos, anotei aqui. Um chute bizonho do Guilherme. Guilherme também, puta que pariu, né? Ele tem uma pose de Neymar que irrita um pouco, porque ele quer ser esse Neymar, mas ele tem a pose de Neymar e o passe, a finalização, o drible de... Eu ia falar de Neilton, mas é pior que isso. Então, cara, eu sonho em ver um dia ele jogar sem fazer uma pose, assim, dar um passe sem meter uma pose de Neymar, porque daí ele vai acertar. Então, aos 21 minutos, ele deu um chute bizonho, 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 horroroso, que a bola saiu pra lateral de campo. Foi pra linha de fundo, foi pra lateral. Mas ele se acha pra caralho o Neymar do negócio. Na cabeça dele deve ser, né? Ai, cara, que coisa. 25 minutos, Raier saiu, entrou o Rodrigo Ferreira, né? Esse gênio.
Também nessa mesma parada, o Juliano saiu e entrou o Patrick, com certeza ia entrar, porque o time estava ganhando e é fora de casa. Entrou mais centralizado, horroroso também, só errou, não fez nada. É um peixe fora d'água jogando bola. Jogador de futebol, mas um peixe fora d'água, parece que não tá no lugar certo, dentro de campo, né? Não deve estar mesmo. Aos 30 minutos, eu anotei aqui do segundo tempo, que o Brusque controlava o jogo, o Brusque estava buscando gol, o Santos completamente recuado, né? Depois do gol, já recuou no primeiro tempo. Segundo tempo, então, puta merda. E depois das alterações do Carille, então, puta que pariu. Foi Brusque, depois o Santos dava umas espetadinhas ali, mas assim, Brusque controlando o jogo aos 30 minutos. Aos 34, um bom chute do Pituca, o Pituca finalizou ali legal. Bom que deu um certo alívio de Brusque controlando o jogo, porque até então tava isso. Aos 39, o Guilherme deu um bom chute, finalmente fez alguma coisa legal, deu um bom chute. E já saiu também para entrar o Bigode no lugar dele, que não fez nada além de errar passes. Com aquela preguiça que o Santos tem, porque o Santos é um time preguiçoso, né? Executa muito bem a tática do Carille, que é a tática da preguiça. Nada além de preguiça, um time preguiçoso. Tudo, finaliza, tem preguiça. Passa com qualidade, tem preguiça. Corre, tem preguiça. Se movimenta, tem preguiça. Perfeição. Tática do Carille é a preguiça e o Santos executa com perfeição. A gente é que não entende, a gente que tá com outra expectativa. Saiu o Wendel também, entrou o Furk, nada demais, e acho que eu não anotei mais nada. Cara, nem vou fazer jogador por jogador não, mas deixa eu ver se eu lembro aqui rapidaço. O Brasão fez umas boas defesas, ajudou a gente pra caramba, o Brasão é um passe ileso. Eu acho que nos outros eu faço jogador a jogador, agora não vou fazer não. No máximo nota 1, 2 pra cada um e olhe lá ainda. Fechou? Então é isso, mais do mesmo, o time do Carille perfeito, executando perfeitamente o padrão tático dele, que é o padrão tático preguiçoso, o padrão da preguiça. Esse é o padrão do Carille, um time horroroso, horroroso que se arrasta. Pro time do Carille é um peso jogar futebol, né? Para ele é um peso jogar futebol, é difícil, tem que se arrastar. Você vê isso, parece que é muito difícil criar alguma coisa, é difícil tabelar, é difícil fazer uma triangulação, é difícil, se arrasta, é tão difícil. É difícil ser treinador de futebol para ele, é difícil viver de futebol porque ele odeia futebol, né? Então é isso, o time executa muito bem aquilo que ele fez, é uma preguiça danada, não cria, não corre, não marca e tem achado os gols como achou hoje para o nosso alívio. Pontuamos e vai dar um alívio aí para voltar à Série A. Nem sei se volta mais, mas enfim. Horroroso, preguiçoso, a cara do Carille, a cara do Marcelo Teixeira e a gente que sofre depois, a gente que tem que aguentar essa nhaca aí. Os caras que treinam 2 horas por semana, jogam uma vez por semana e a gente tem que aguentar essa nhaca. Tá do jeitinho que eles gostam, né? Tá gostoso o campeonato pro Carille, tá gostoso. E eu já falei isso também, se fosse só pro Carille a gente dava um jeito, né? Com certeza tá gostoso pro Marcelo Teixeira, tá gostoso pros conselheiros. Eu vi um Reels ontem, o conselheiro dormindo de novo na reunião. Tá gostoso pra esses conselheiros, não servem pra nada, o Santos do jeito que tá não serve pra nada, a não ser pra continuar nessa toada. Que toada é essa? Ladeira abaixo. Podiam só avisar, né? Oficializar de vez que a gente se importava menos e ia fazer outra coisa. Enfim, preguiça venceu. Preguiça 1, Brusque 0. Pelo menos pontuamos. Valeu, até mais.